Olá pessoal, vamos deixar registrado aqui, ó, atividade à distância, quarta-feira, dia 14 do 10. Então, o nosso filminho de hoje é Aventuras de Super-Herói, episódio 6, Os Brinquedos Voltaram, da Marvel, né? Hoje, o Homem-Aranha vai aprender com o Capitão América. Não vou contar a história não, vou deixar vocês assistirem, tá? Bom, então, depois que vocês assistiram o desenho, aí tem aqui essa atividade na apostila para vocês conseguirem, no final dessa sequência didática, a gente poder montar um joguinho. Então, com essa atividade de hoje, vocês vão liberar mais 2 cartinhas. Então, olha só, vamos ver como que é a atividade de hoje? Oi, pessoal! Olha essa atividade de língua portuguesa. Aqui, ó, coloquem a data de hoje, tá? Então, hoje nós vamos trabalhar com esse monstro, o Foi Sem Querer. E aí, aqui, lembra daquela folha lá atrás onde tinha os super-heróis para recortar? Vocês vão então descobrir qual é o super-herói que melhor tem poderes para lutar contra o Foi Sem Querer. Aí vocês olham nas características do Foi Sem Querer para ver qual herói ou heroína que vai dar certo para lutar com ele, tá bom? E aí aqui então a gente tem, ó, Foi Sem Querer resolveu tentar nos enfraquecer com uma de suas perguntas, que, como ele diz, foi feita sem querer. Complete essa frase para conseguirmos liberar mais 2 cartas. Aí depois, no final, quem fez todas as atividades vai receber várias cartinhas para fazer, né, para ganhar um jogo. Então, olha aqui, você já imaginou como a vida dos super-heróis seria monótona se não existissem os vilões? Conheça um pouco mais sobre o arqui-inimigo do Batman, lendo o texto abaixo. Então, olha só, o Coringa, né, que é o arqui-inimigo do Batman. O Coringa era um criminoso comum, até que, sem querer, Batman o empurrou num caldeirão com ácido. O bandido ficou com a pele branca, os cabelos verdes e uma risada fixa no rosto. O personagem foi criado em 1940. Vocês estão vendo que aqui então, ó, tem essas letrinhas que estão em negrito, ou seja, destacou. Então, lembra quando eu expliquei para vocês que a gente fica trocando as palavras para não ficar repetindo? Porque aqui ele podia dizer assim, ó, Coringa era um criminoso comum até que, sem querer, Batman empurrou ele num caldeirão com ácido. Ele ficou com... Então, assim, ó, são artigos. Então, eu quero saber aqui se essas palavras são da mesma classe gramatical. Por quê? Então, assim, ó, para você entender melhor, esse o aqui representa a mesma coisa que esse o e que esse o? Será que é a mesma coisa? É só isso que você tem que responder. Ó, desafio do sem querer, tá bom? Então, já dei a dica aí para vocês. Quando fala que está substituindo uma palavra, uma pessoa, aí a gente chama de pronome, ó, pronome. Então, ao invés dele ficar repetindo o Coringa, ele colocou, empurrou o. Então, aí é um pronome. Depois, quando ele fala o bandido, o personagem, ele só está indicando que é um substantivo, que é uma pessoa ali. Então, isso a gente chama de artigo. Então, a palavra o, aí, ó, ele tem 2 sentidos, tá? Depois aqui, ó, matemática, apostila objetivo, 362 a 365. Então, aqui está falando assim, linhas retas e perpendiculares. As linhas retas, ó, se eu for sempre com esse dedo para cá, eu vou
encontrar? As duas pontas do dedo vão se encontrar? Não, porque elas estão aqui, ó, paralelas, estão lado a lado. Agora, se uma for assim, a outra for assim, ó, se cruzou. Então, ela é perpendicular. É isso que vocês vão assistir aqui, ó. Oi, pessoal! Então aqui a gente vai fazer atividade de matemática. Vocês coloquem a data de hoje e a gente vai entender então o que são linhas retas e perpendiculares. Olha que nome, né? Então aqui, olha, o Sebastião e o Diego são amigos desde pequenos. Moram no condomínio Harmonia e frequentam a mesma escola. Em uma aula de matemática, a professora propôs uma aula diferente na quadra esportiva da escola. Cada aluno da dupla, né, do Diego e o Sebastião, deve se posicionar em uma das linhas retas. Então, tá vendo? Aqui tá o Diego e aqui tá o Sebastião. E vão ter que caminhar em percurso reto, quer dizer, eles vão ter que andar em linha reta, tá vendo? Ó, aqui o Sebastião, ele vai ter que andar em linha reta, tá? Nesse sentido da setinha. Aqui, olha, com este outro pedido da professora, os posicionamentos dos garotos mudaram. Então, o Diego veio aqui para esse lado e o Sebastião tá aqui. Sempre lembrando dos riscos, né? Então, depois, aqui é que vocês têm que responder, então, ó. Lá no primeiro, eles andam em linha reta, lado a lado, e não muda de direção. Em algum momento, eles vão se encontrar? Então, aqui, ó, eles vão andar reto, em algum momento, eles não podem mudar de direção. Eles vão se encontrar? É isso que você tem que responder aqui. Depois, lá no segundo experimento, que é aqui da página 363, ó, um tá para cá e o outro tá para cá. Então, nessa página, eles podem se encontrar, mesmo andando sempre em linha reta? Por quê? Depois, considere que na superfície plana do terreno da quadra, as linhas retas daquela primeira página são prolongadas. Nesse caso, eles poderiam se encontrar. Quer dizer, se aumentasse, se eles fossem mais ainda, eles iam se encontrar? Se eles tivessem mais um tanto aqui para frente, será que eles ainda iam se encontrar ou não? Aí você vai pôr o que você acha. Depois aqui, e prolongando as linhas retas no segundo experimento. Nesse caso, os garotos poderão se encontrar? Então, aqui, nesse segundo caso, se aumentar aqui e aumentar aqui, será que eles vão se encontrar? Aí você vai colocar aqui e responder por que você acha isso. Depois, na 365, aqui está dizendo o seguinte, ó. Os percursos retos dos garotos representam retas ou partes de retas, segmento de retas, quando exploramos um campo chamado geometria plana. Nessa geometria, essas linhas prolongam-se indefinidamente, ou seja, nunca acaba, nos dois prolongamentos. Tá? Nos dois sentidos. E quando queremos representar apenas uma parte, identificamos o que chama segmento de reta, que é um pedaço dela, ó. Então, aqui eu tenho uma reta, tá vendo, ó? Quer dizer, um segmento, né? Porque a reta ela é infinita, ela não acaba. Então, aqui é só um pedaço. E aqui, quando fala assim, ó, percursos retos separados por uma distância constante representam linhas retas paralelas. Então, aqui, ó, são paralelas, que eles vão sempre para frente, eles nunca se encontram, ó. À direita, as linhas retas marcadas em azul, que no caso é essa daqui, ó, elas foram prolongadas e ao se cruzarem, formaram 4 ângulos de 90 graus. Isso aqui, tá vendo? Aprenda com o professor a construir um aparelhinho para medir ângulos e assinale no desenho ao lado. Essas linhas azuis representam linhas perpendiculares, ou seja, perpendiculares quer dizer que elas podem se cruzar em algum momento.
Esse aparelhinho a gente não vai fazer agora, porque tem que pegar o outro material. Então, qual é o movimento que Diego precisa fazer para percorrer o caminho de Sebastian? O Diego está aqui. O que ele precisa fazer se ele quiser percorrer este caminho? Agora na quadra da escola, aqui tá falando para fazer no quadro da escola, mas não tem como, né? Então, vocês vão fazer só essa parte aqui, e aqui então é a explicação para vocês entenderem, tá bom? E matemática é só isso. Voltei. Então vamos lá. Deu para vocês entenderem o que são as retas perpendiculares? São aquelas que têm a possibilidade de junção, ou seja, de se cruzarem. E as retas paralelas, né? Elas caminham, né? Elas estão sempre lado a lado, tá bom? Então, bons estudos, façam a correção, não deixem acumular a atividade, tá bom? Beijo e até a próxima!